Olá, amigos do Super FC, sejam muito bem-vindos para mais um encontro. Hoje estamos reunidos para falar sobre o Mundial de Vôlei Masculino que acontece na Polônia. Eu estou ao lado de Gabriela Pedroso, redatora do Super FC, e juntos vamos falar um pouquinho aí sobre os acontecimentos desse Mundial que tem o Brasil com a segunda melhor campanha, atrás somente dos donos da casa da Polônia. Gabriela, seja muito bem-vinda. Qual que é a sua avaliação aí sobre a campanha do Brasil nessa primeira fase? 5 jogos, 5 vitórias, e agora já pensando aí na segunda fase. Obrigada, Daniel Ottoni. A gente está aqui para, felizmente, falar dessa nova classificação do Brasil que busca o tetracampeonato mundial. Apesar dos números serem muito otimistas e darem uma boa confiança para a gente de que o Brasil vai forte para buscar esse 4º título, eu acredito que eles mascaram um pouco alguns problemas que o Brasil teve nessa primeira fase. O Brasil começou muito bem, teve as vitórias sobre a Alemanha, Tunísia por 3-0, mas contra a Coreia do Sul, eu acho que ligou o alerta ali para o Bernardinho de que para ganhar esse campeonato, algumas coisas vão precisar de serem mudadas muito rapidamente. Um dos pontos fracos que eu vi nessa primeira fase, principalmente nesse jogo contra a Coreia, que eu acho que foi o grande calcanhar de Aquiles do Brasil nessa primeira fase, foi o bloqueio. O time apresentou um bloqueio muito aquém do esperado. Temos jogadores altos que não corresponderam bem ali na rede e isso acabou comprometendo o jogo do Brasil e por pouco não custando uma vitória, que provavelmente poderia futuramente vir até a prejudicar o Brasil. Mas, de uma forma geral, 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Então, assim, eu acho que se o Bernardinho conseguir ajustar esses pequenos detalhes, a gente vai sim forte para brigar por esse 4º título. O Brasil encontrou um grupo não muito complicado na primeira fase, estreou contra a Alemanha, venceu por 3-0, no segundo jogo venceu por 3-0 também contra a Tunísia, o mesmo resultado contra a Finlândia, e no 4º compromisso teve essa dificuldade que a Gabriela mencionou contra os sul-coreanos, foi uma vitória no tie-break, o Brasil teve que suar, um resultado inesperado para muitos, uma vitória contra o time da Ásia somente no 5º set, e no fechamento da primeira fase aí, o Brasil venceu um tradicional rival, os cubanos, por 3-1 e terminou aí a primeira fase na liderança do seu grupo. Agora o Brasil está num outro grupo, está na segunda fase, num grupo que terá Bulgária, China, Canadá, Rússia, Alemanha, Finlândia e Cuba. São 16 classificados, divididos agora em 2 grupos de 8. O Brasil, então, está no grupo F, com mais 7 times. O regulamento do campeonato mundial, Gabriel, é um pouquinho confuso. O Brasil tem 7 adversários no grupo, mas enfrenta somente 4 pelo fato dos outros 3 já terem sido enfrentados pelo Brasil na primeira fase, e a pontuação do Brasil contra esses adversários da primeira fase, ou seja, Alemanha, Finlândia e Cuba, o Brasil somou 9 pontos. Esses 9 pontos que o Brasil somou na primeira fase contra esses adversários são levados para esse segundo grupo, na segunda fase. Então o Brasil entra na segunda fase com 9 pontos, a Rússia com 8, a Alemanha com 6, Canadá com 5, Bulgária com 5, Finlândia com 2, Cuba com 1 e China com 0, o que muita gente fala que os grupos, as seleções mais fortes têm um certo privilégio, uma certa vantagem para passar para a terceira fase. Eu acho que esse tipo de regulamento, apesar de um pouco confuso, ele vem valorizar a meritocracia, A meritocracia. Os times que tiveram um desempenho melhor nessa primeira fase, agora entram com vantagem na segunda. Eu acho que nada mais justo, até mesmo porque a gente vê aí que tem times que passaram de fase com uma pontuação muito baixa e que de repente ali em 1 ou 2 jogos sendo uma zebra poderia complicar para esses outros times que fizeram grandes campanhas na primeira fase e às vezes possa passar por altos e baixos aí ao longo dessa segunda fase. Então eu acho que tanto o Brasil quanto a Rússia quanto a Polônia, que passaram invictas aí para essa segunda fase, vão ser beneficiadas com isso, mas não de uma forma injusta, uma forma justa porque fizeram por onde, venceram seus compromissos e agora estão aí como grandes favoritas a esse título. O Brasil está nesse grupo F com mais 7 adversários e no grupo E temos Polônia, França, Sérvia, Irã, Estados Unidos, Argentina, Itália e Austrália. Agora temos esses 2 grupos de 8 times, classificam 3 de cada um.
vão ser formados aí mais 2 grupos de 3 times e depois os 2 melhores passam para as semifinais, o primeiro de um contra o segundo de outro, num critério aí que o pessoal que não está muito acostumado já consegue compreender de uma forma mais fácil, assimilar de uma forma mais fácil. O que você acha que o Brasil vai precisar nessa segunda fase aí, Gabriela? Só queria fazer um adendo antes de responder a sua pergunta. Nesse grupo bastante interessante até essa questão do mérito que a gente estava discutindo aqui. A gente tem as equipes grandes que estão sendo beneficiadas porque fizeram uma boa campanha e nada mais justo, né? Não sendo beneficiadas, na realidade já são fazendo valer um direito que elas mesmas conseguiram. Mas a gente tem também aí 2 equipes que aparecem como surpresa, que são a França e o Irã. Né? São equipes que têm crescido nos últimos anos, que fizeram uma boa campanha e agora vão entrar nesse grupo aí com vantagem. A França já entra com 7 pontos, né, por ter 2 vitórias, e o Irã, sobre equipes que estão nesse grupo, e o Irã também entra com 5 pontos em 4º lugar. Então, equipes teoricamente menores, né, de menor tradição, mas que estão aí tendo valer o direito de disputar com uma condição melhor essa segunda fase. O Irã, foi bom você ter mencionado, o Irã na primeira fase, muita gente fica ainda assustada com o nome do Irã presente entre os grandes do vôlei mundial. O Irã na Liga Mundial fez uma bela campanha, venceu todos os adversários que enfrentou na primeira fase, ou dentro ou fora de casa, em algum momento venceu, inclusive venceu o Brasil aqui dentro, não foi isso? O Irã e foram vitórias sobre grandes seleções. O Irã bateu a Itália por mais de uma vez, o Irã bateu a Polônia, que também está invicta nesse campeonato mundial, e bateu também o Brasil na primeira fase. E a gente tem que lembrar que nos 2 últimos mundiais de clubes que a gente teve, tiveram 2 times do Irã nas 2 edições, que foi na primeira o Calais e na segunda o Matin Varamin. Então, isso mostra assim, que no caso do Irã, não é bem uma surpresa, apesar de ser uma surpresa dentro desse grupo forte. Eles já vem criando uma condição de uma equipe que não é só mais uma zebra. Eles estão mostrando por números, por resultados, que eles estão crescendo no vôlei mundial. Então, eu acredito que eles possam também vir a dar trabalho nessa próxima fase. O Irã na primeira fase venceu a Itália por 3-1, Estados Unidos por 3-2 e foi uma das surpresas aí. O Irã acabou depois derrotado pela França, mas conseguiu resultados positivos contra 2 referências do vôlei mundial. Outros resultados surpreendentes da primeira fase foi uma vitória de Porto Rico sobre a Itália por 3-1. E também a derrota da Bulgária para o Canadá por 3-2. O Canadá que ficou em 2º lugar no seu grupo, que tinha Rússia, que tinha Bulgária. Então o Canadá também apresentando aí uma seleção interessante que merece atenção, merece cuidado. O Canadá que conta com o ponteiro Winters, que é um dos novos contratados do Sada Cruzeiro para essa temporada. E o Canadá que vai jogar com o Brasil, né? Nessa segunda fase. E com relação à pergunta que você fez sobre o que esperar do Brasil, né? Nessa segunda fase, eu acredito que o Brasil, com esse resultado, ele chega muito bem para essa segunda fase. Acredito que o Brasil não vai encontrar tantas dificuldades se não cometer os erros bobos que cometeu na primeira fase. Acho que quem pode talvez dar algum trabalho maior para o Brasil é a Rússia, a Bulgária e talvez o Canadá, né? Porque a gente já tem um tempo que não vê esse confronto, então seria um pouco precipitado fazer essa análise. Mas acredito que esses 3 times possam dar um trabalho maior para o Brasil, mas nada que vai impedir o time de passar adiante. O meu palpite também nessa primeira fase fica com Brasil, Rússia e Bulgária, mas é preciso ter atenção aí com esse time canadense. E no outro grupo, os meus palpites são Polônia, Estados Unidos e Sérvia, mas também tem a possibilidade aí do Irã incomodar, né, Gabriela? Já eu aposto aí na Polônia também, nos Estados Unidos, e eu acredito que o terceiro elemento aí vai ser o Irã. Seria interessante ver o Irã passando por essa terceira fase do Mundial e comprovando aí esse status de time, um time diferente, não muito conhecido, dando trabalho para as principais seleções do mundo. E um dos grandes pontos fortes, eu acho, desse time do Irã é o sistema defensivo mesmo. É uma equipe
que trabalha muito essa parte tática, sempre está postada ali nos contra-ataques para receber os ataques adversários. Então, eu acredito que esse time possa dar uma canseira, vamos dizer assim, maior para esses outros países. Na última Liga Mundial, o levantador iraniano foi considerado o melhor da sua posição na competição. Então, é apenas um dos exemplos que comprova aí a força do Irã no cenário internacional. E um bom levantador, a gente sabe que é meio caminho andado aí para uma vitória. Com certeza. A gente vai mostrar na tabela para vocês aí os próximos jogos do Brasil nessa segunda fase do Campeonato Mundial que acontece na Polônia. O Brasil jogou a primeira fase em Katowice, a segunda fase também vai ser na cidade polonesa de Katowice. O Brasil não vai precisar se deslocar nesse segundo momento do campeonato. O Brasil estreia na quarta-feira contra a Bulgária, quinta-feira encara a China, sábado o Canadá e domingo a Rússia. Todos os jogos às 4h40 da tarde. Um detalhe agora é que, pela pontuação de Brasil e Rússia nesse grupo, o Brasil já começa com 9 e a Rússia com 8. Brasil e Rússia se enfrentam somente no domingo, então é possível que, dependendo dos resultados que Brasil e Rússia fizerem nesses primeiros momentos da segunda fase, já cheguem classificados aí nesse confronto de domingo, muito esperado, mas que pode ser apenas um jogo para cumprir tabela, né, Gabriela? E a gente tem nesses cruzamentos, conhecendo as outras equipes do grupo B, que China, Finlândia, com um pouco menos de tradição, Alemanha, então tem uma forte tendência para que isso aconteça mesmo. Ok. O Brasil ainda conta com o Bruninho, que teve sua ausência em um dos primeiros jogos, teve um problema na mão. Contra a Finlândia, isso? Contra a Finlândia e contra a Coreia do Sul. O Brasil sentiu a ausência dele até mais pela questão de entrosamento, porque o Rafa também é um excelente levantador, mostrou isso no último Mundial de Clubes, mas o Brasil acabou sentindo um pouco essa questão do entrosamento. O Bernardinho também optou, em alguns momentos, por fazer uma rodagem muito boa no time, para dar a oportunidade de todos os jogadores irem à quadra, mas em alguns momentos isso acabou colocando em risco o desempenho do time em alguns jogos. Mas o que foi mais comprometedor foi contra a Coreia do Sul mesmo. Mas o Bruninho agora estando de volta, eu acredito que é um reforço a mais ali na rede. E melhor para o Brasil, né? Ok. Torcendo por um bom desempenho do Brasil na segunda fase, nesses próximos 4 jogos. Brasil, atual tricampeão mundial, ganhou as 3 últimas edições. A gente se despede. Gabriela, muito obrigado pela presença. A gente vai ficar na torcida. Vamos acompanhar de perto o desempenho do Brasil nessa fase final. Podem acompanhar toda a cobertura pelo Super FC e também no Jornal Tempo. Um abraço a todos e até a próxima.